Queridos amigos e queridas amigas, o meu abraço e os meus cumprimentos aos queridos amigos da Casa de Oração Bezerra de Menezes, a COBEM, casa das mais respeitadas, das mais admiradas, cujo trabalho eu tanto admiro e que realiza um labor de grande iluminação de consciências aqui na cidade de Salvador. O meu cumprimento a todo o corpo de trabalhadores dessa instituição, e essa é uma palestra que está sendo encaminhada para a COBEM. No Livro dos Espíritos, no item 621, Allan Kardec interroga os espíritos imortais, venerandos, responsáveis por administrar o progresso espiritual do planeta, nas seguintes palavras: onde está escrita a lei de Deus? Essa colocação de Allan Kardec já revela para o leitor e para a cultura terrena não apenas a sabedoria do codificador, mas, sobretudo, uma das questões que inquietam a teologia, religião de maneira geral, a teleologia, que é proposta filosófica para entender as origens e as finalidades das coisas, a respeito dessa questão magna que diz respeito ao centro essencial de todo o espiritualismo na Terra. Ao longo dos tempos, a humanidade tem perguntado onde é que ficaria o código de ética do universo, onde estaria a lei de Deus ou a lei espiritual da vida. E assim, cada tradição religiosa apontou essa resposta para os seus livros sagrados, as suas religiões, seja a Bíblia, seja o Alcorão, seja o Bar do Todol, seja o Livro dos Mortos do Tibete, seja o Zendavestá, seja o Bhagavad Gita, os Upanishads, os grandes livros de iniciação esotérica e espiritual. Sempre a resposta era a respeito de uma obra, de um livro, de um texto, de um ensinamento específico. Kardec, portanto, quando interroga, ele apresenta de uma forma especial, clara e simples uma questão que sempre inquietou, especialmente o espírito religioso de todos os tempos. Mas a resposta do mundo espiritual não é apenas uma resposta religiosa. Não se trata apenas de uma colocação dogmática, de uma orientação ortodoxa do ponto de vista de uma tradição religiosa. A resposta do mundo espiritual não cabe numa liturgia sagrada de qualquer seita ou de qualquer religião. A resposta do mundo espiritual abarca a proposta espírita, mas sobretudo a proposta de uma visão espiritualista maior, quando os espíritos respondem de uma forma sintética, onde está escrita a lei de Deus, e a resposta foi na consciência. Essa resposta é um dos desafios mais intrigantes dos últimos 150 anos, um pouco mais, quando essa pergunta foi elaborada. Porque essa resposta não é uma resposta religiosa, dogmática, teológica, convencional. A lei de Deus está na consciência. Respondem os espíritos. Portanto, os espíritos devolvem a pergunta de Allan Kardec com uma colocação desafiante psicológica. Na consciência tem a ver, portanto, com elementos que estão no próprio ser humano. A consciência, portanto, abriga a lei de Deus, o que significa dizer que a lei de Deus está no próprio ser humano e ele a carrega através da sua consciência. Mas o desafio dessa questão é o desafio psicológico de toda a ciência psicológica, desde aquela época, 1857, até os dias atuais. A consciência, na área da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria e de todas as doutrinas psicológicas e psicobiológicas, a consciência é um dos mais desafiantes esquemas, um dos mais intrigantes desafios, se não o maior de toda a tradição psicológica do século XIX e do século XX. Por que não dizer da atualidade? Porque há alguns anos, não faz muito tempo,
o professor e doutor Antônio Damasio, neurologista reconhecido mundialmente, neurologista português, vai lançar uma obra das mais respeitadas chamada O Mistério da Consciência. Faz poucos anos, ele ainda está vivo, ainda está encarnado. E Antônio Damasio, nessa obra, O Mistério da Consciência, faz uma revisão de literatura extensa, aprofundada, esmiuçada, sobre toda a tradição, sobre toda a fundamentação, sobre toda aquilo que se escreveu, que se estudou, que se especulou a respeito da consciência. Faz um resgate de toda a literatura científica, a literatura especializada a respeito da consciência, na área da neurologia em especial e na área da ciência de uma forma geral. Uma obra que tem mais de 500 páginas, uma obra densa, uma obra profunda, uma obra de um grande cientista da atualidade, esse homem que hoje está septuagenário, esse homem que é um grande intelectual, respeitadíssimo, ainda exerce atividade como professor de neurociências. Esse homem admirável conclui essa obra de mais de 500 páginas afirmando que a consciência é realmente um mistério. O livro O Mistério da Consciência, de Antônio Damasio, conclui que a consciência apresenta muitos mistérios que a ciência ainda não tem resposta. Ainda não tem solução para alguns dos mistérios apresentados pela consciência. É interessante isso porque Antônio Damasio não é espiritualista, não é religioso, pelo contrário, ele é materialista, é ateu, mas ele revela a limitação da ciência, porque o materialismo tem limitações para dar conta da questão da consciência. O que é a consciência? Na filosofia, ao longo da história, Leibniz, Hegel, Schopenhauer, Descartes e tantos outros se debruçaram a respeito do assunto para tentar entender o mistério da consciência. Desde a dialética de Hegel, a respeito dos contrários e dos opostos, espírito-matéria na concepção hegeliana, isso é, o psiquismo, a inteligência e a matéria inanimada para tentar entender a vida de uma maneira a partir de sínteses, a Schopenhauer, que afirmava que o homem, o ser humano, é guiado pela vontade, que é uma das potências da natureza, uma espécie de manifestação que existe no ser humano de natureza não consciente. E Schopenhauer afirmava que à medida que o ser humano toma consciência de si e da sua real identidade, da sua verdadeira realidade, ele sofre, porque a vida é sofrimento, conclui ele de maneira amarga, sem abarcar de maneira total o mistério da consciência. Leibniz, que teorizou muito a respeito da mônada, que seria o elemento minúsculo, partícula básica de toda a vida e de todo o psiquismo, e que através de processos sucessivos vai a criatura identificando até chegar o momento que ele transcende a própria realidade objetiva e passa a acessar, de alguma forma, elementos psíquicos, elementos conscienciais para além daquilo que é convencional. A mônada sábia na concepção de Leibniz em alguns dos seus textos, mas que não consegue elucidar totalmente a questão da consciência, focalizando mais em fenômenos que não são conscientes na concepção do grande filósofo alemão Descartes, que fez uma obra, escreveu muito sobre a consciência, chegou a concluir dizendo que a consciência apresenta um problema conceitual, uma dificuldade metodológica de examiná-la, de investigá-la, e chega a dizer, a afirmar peremptoriamente que a consciência não pode ser examinada, não pode ser investigada, não pode ser averiguada, porque a sua substância não consegue ser acessada pelo ser humano, uma vez que o filósofo teria que se afastar do objeto a ser observado para melhor analisá-lo, para melhor investigá-lo, para melhor averiguá-lo, para entendê-lo através de um distanciamento simbólico. Eu me distancio simbolicamente, não necessariamente geograficamente, mas eu preciso me distanciar simbolicamente do objeto a ser observado para observá-lo de uma maneira mais total, mais holística, mais integral, a fim de vê-lo num aspecto mais assim abrangente, a fim de contemplá-lo e poder examiná-lo com isenção de ânimo
isenção total de ânimo, absoluta imparcialidade, ou pelo menos relativa, possível imparcialidade, e precisão de fatos, é esse distanciamento simbólico que o pesquisador, que o filósofo precisa ter. Descartes vai dizer que em relação à consciência ele não consegue ter. Porque para examinar a consciência, ele não consegue sair da própria consciência, ele não consegue utilizar outra coisa senão a própria consciência para estudar a consciência. Então, para eu refletir, para eu examinar, para eu tentar entender a consciência, eu uso a própria consciência. O que já é, do ponto de vista do método filosófico, um problema difícil de ser solucionado. Mas o que é consciência? A palavra que dá origem a dois sentidos maiores. Consciência no sentido de ciência com, né? Daí ter ciência de algo com, né? Ou ciência no sentido de consciência no sentido de conscius, ciência de saber fazer, saber atuar, como se fosse uma espécie de discernimento. A verdade é que a consciência é uma palavra que é usada em vários contextos, em variados momentos, em variadas situações e por abordagens culturais, científicas, filosóficas distintas, e cada uma delas utiliza a expressão consciência com uma definição própria, com um conceito próprio, utilizando, portanto, o entendimento próprio do que é consciência para tentar, de alguma forma, explicar alguns fenômenos. Por exemplo, a consciência no sentido da medicina, no sentido médico convencional, a consciência é aquele estado de vigília, de estar desperto, de estar acordado. Daí a pessoa que desmaia, daí a pessoa que entra em coma, é uma pessoa que perdeu a consciência. Do ponto de vista da medicina, normalmente é assim que é utilizado. Portanto, a consciência tem a ver com o estar lúcido do ponto de vista da vigília psíquica, neurológica, de estar acordado. Daí o sono é o estado alterado de consciência. Daí o uso de drogas, daí o uso de psicotrópicos e de determinadas substâncias alteram, portanto, o estado da consciência. Portanto, essa ideia. Daí o transtorno psíquico grave, por exemplo, a psicose, que a pessoa rompe com o real, com a realidade objetiva, o indivíduo está com a consciência alterada. E naturalmente que isso digamos assim, esse conceito que é utilizado de maneira mais abrangente, de maneira mais popular, mais difusa, mais popularizada. A consciência, no entanto, foi utilizada por diversos autores e o conceito foi utilizado de maneira variada, não apenas nesse conceito, que é o conceito mais geral, mais básico, mais generalizado. Portanto, ter consciência é estar acordado, está, digamos assim, em vigília, está funcionando de maneira atento. Mas, do ponto de vista das ciências psicológicas, nós temos, por exemplo, o comportamentalismo americano, o chamado behaviorismo, de Watson a Skinner, que se preocupou especialmente em estudar os elementos do ambiente que interferem no comportamento do sujeito, já que na ciência do behaviorismo, do comportamentalismo, as causas do comportamento humano estariam no ambiente, segundo os melhores teóricos, especialmente do behaviorismo radical. A causa do comportamento não está em mim, mas está no ambiente. É o ambiente que molda o meu comportamento, é o meio que reforça ou que elimina determinados comportamentos meus. É a minha história de vida no meio em que eu me encontro que vai, de alguma forma, moldando e produzindo produzindo e manifestando e viabilizando o meu comportamento. É o meio que gerou, portanto é o meio que gerou eu me comportar dessa ou daquela forma, segundo a teoria behaviorista. Os grandes teóricos do behaviorismo que não se interessavam por mentalismo, a expressão mentalismo tem a ver com elementos que são mentais, que não são concretos, que não são materiais. O behaviorismo se preocupa especialmente com o comportamento, aquilo que é expresso, aquilo que é manifestado. Daí, pensamento, sentimento, as manifestações interiores não são, portanto, o objeto de estudo do behaviorismo, porque ao não se apresentar, ao estar de maneira subjetiva e abstrata, portanto, não é
ainda comportamento. Desde que passa pela cabeça do sujeito, está dentro do sujeito, não é ainda comportamento. Se não é comportamento, não é verificável, não é, portanto, científico. Essa de maneira simplificada, é claro, essa é a visão, a mentalidade do behaviorismo, especialmente o behaviorismo radical de Skinner. E, naturalmente, que essa conceituação estabelece que consciência também é um fenômeno abstrato que não preocupa de maneira particular e de maneira contundente. Não há uma preocupação com relação à consciência, e a definição de consciência do behaviorismo é muito particular, é muito específica, que é o seguinte: no caso do behaviorismo, como ele não se preocupa com mentalismos, com propostas interiores, entre aspas, a consciência é o conhecimento que o indivíduo tem a respeito, de repente, daquilo que está ocorrendo no ambiente. Se ele tem noção, se ele está prestando atenção, e aí está bem associado aos processos psicológicos básicos, né? A atenção, percepção. Daí, se ele está prestando atenção, se ele está atento ao comportamento dele, ao comportamento do outro, se ele está atento ao ambiente, esse indivíduo está com consciência. Consciência, nesse sentido, seria sinônimo de conhecimento. Conhecimento das coisas, ter conhecimento das coisas, ter conhecimento de algum repertório de comportamento, ter conhecimento de algum fator do meio ambiente sobre ele. Esse conhecimento é o que o behaviorismo chama de consciência. E essa proposta, de alguma forma, foi também estendida e ampliada para os meios sociais, para os meios psicológicos da psicologia social, para os meios gerais, quando se fala que o indivíduo de consciência é o indivíduo que tem conhecimento. Daí o indivíduo que é informado, que é bem informado, que está atualizado, que está bem informado com os conhecimentos, com o progresso, é o indivíduo que era chamado do indivíduo de consciência. Então, consciência, nesse sentido, é sinônimo de conhecimento. Freud e a sua psicanálise, apresentada ao mundo a partir da obra A Interpretação dos Sonhos, publicada no ano de 1900, Freud não vai se interessar de maneira muito particular pela consciência, mas pelos fenômenos não conscientes. Até aquele momento, o termo utilizado era subconsciente. Mas a expressão sub dá ideia de inferior, sub, né? Daí subterrâneo, daí subalterno, subordinado, daí uma ideia de algo que está abaixo de. Freud defendia na psicanálise, na teoria da psicanálise, que o inconsciente não está abaixo e não é inferior, não é menos, não é menor. Pelo contrário, o inconsciente é a parte maior do psiquismo. No sistema mental da criatura, o inconsciente é a sua maioria, é aquilo que predomina. E aí ele utilizou a palavra inconsciente em vez de subconsciente. Inconsciente, expressão que não apenas faz alusão a in, que é interior, a particular in, da ideia de interior, mas in no sentido de não, de negação. Daí, invisível é aquilo que não é visível. Impossível, IM, impossível, é aquilo que não é possível. Indeterminado é aquilo que não é determinado. Inconsciente é aquilo que não é consciente. E a partir daí, estabeleceu a teoria psicanalítica segundo a qual os fenômenos inconscientes predominam no sujeito. A consciência é apenas uma parte pequena de toda a estrutura psíquica, de todo o psiquismo da criatura. Essa é a teoria básica da psicanálise. A estrutura psíquica é boa parte dela inconsciente. Freud chega, inclusive, a representar o iceberg todo submerso, né, no gelo, na água, e a ponta do iceberg de fora seria a consciência. E o inconsciente estaria todo ali submerso. Jung e outros autores disseram que se a gente jogar uma casca de nós no Oceano Pacífico, a casca de nós é a consciência e todo o oceano é o inconsciente. Há também a metáfora da maçã, em que a casca é a consciência e toda a polpa do fruto seria o inconsciente. Freud teorizou muito a respeito do inconsciente. E a consciência seria, de alguma forma, aquele departamento próximo da consciência médica, da consciência da medicina, que teria noção, digamos assim, das coisas, estaria em estado de alerta, em estado de vigília. Daí os sonhos, por exemplo, são manifestações do inconsciente, porque a criatura não está consciente naquele momento. Os sonhos são
manifestações para a psicanálise do inconsciente que joga para fora seus desejos, as coisas reprimidas, as coisas recalcadas durante o sonho. Mas Freud vai dizer também que a consciência é também esse elemento que reflete, que delibera, é o elemento, digamos assim, associado ao ego. O ego que toma a decisão, o ego é que escolhe, é o ego que vive a vida humana, a vida concreta, é o ego, e o ego está associado à consciência. Portanto, a consciência é uma espécie de departamento, de manifestação, de aspecto, de função do ego. A consciência, na psicanálise, simplificando muito, seria o próprio ego. Aquele que está atento para as coisas, aquele que escolhe e aquele que é todo momento afetado pelo inconsciente. É aquele que todo momento é cutucado pelo inconsciente, na visão freudiana. É como se o inconsciente fosse o conteúdo da panela de pressão e a consciência fosse aquilo que saísse, os excessos que saía, que a panela de pressão coloca para fora. Então, o ego estaria sendo o tempo todo cutucado, alfinetado pelo inconsciente. E em alguns momentos, com análise, com psicanálise, com reflexão, com autoanálise, o indivíduo conseguiria detectar algumas cutucadas desse inconsciente sobre ele. Essa é a ideia básica da psicanálise, né? A ideia, portanto, que a consciência é o sujeito que fica atormentado sempre pela maior parte do seu mundo interior, que é inconsciente. Jung, na sua notável colaboração, discípulo de Freud, que também afirmava os fenômenos do inconsciente como predominantes, e que também dizia que além do inconsciente freudiano, havia um inconsciente coletivo, que guardaria, digamos assim, os padrões universais de todas as gerações, os padrões inconscientes dos homens de todas as épocas, das coletividades que fazem a gente se comportar e repetir padrões de homens ancestrais, os arquétipos. Mas Jung vai dizer também que consciência não é conhecimento. Consciência não é necessariamente conhecimento. E vai, no final da vida, a partir do livro publicado chamado Resposta a Jó, vai começar a estudar sobre a consciência e apresenta uma tese interessante sobre a consciência, dizendo que a consciência é uma espécie de condição interior, que a criatura vai amadurecendo. Vai dizer Jung, examinando as feras nazistas, quando ele examina, porque ele foi contemporâneo da Segunda Guerra Mundial, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, ele viu o horror do Holocausto, do nazismo, do Terceiro Reich, e ele examinou personalidades como Eichmann, como Himmler, como Goebbels e tantos outros carrascos nazistas, que eram excelentes pais de família, que chegavam em casa, beijavam seus filhos, abraçavam suas esposas, que eram dedicados, que eram fiéis, mas que quando saíam do lar e entravam nos campos de concentração, se transformavam em tiranos, se transformavam em chacais e disseminavam a destruição de vidas e vidas humanas. Jung vai dizer que esses homens eram pessoas esclarecidas, que eram intelectuais, que gostavam de arte, de música sofisticada, de literatura das mais altas da cultura germânica. No entanto, não eram sujeitos de consciência. Diz Jung que a consciência não é apenas conhecimento. Diz Jung que a consciência vai além do conhecimento. E se nós examinarmos, é isso mesmo. Quantos médicos, especialistas em sistema respiratório nos pulmões, que sabem dos malefícios que causa, por exemplo, o cigarro e as suas mais de 70 substâncias que estão presentes ali, do petróleo ao alcatrão, que vai dizimando e destruindo o pulmão, que vai gerando mais tarde deficiências que vão produzir efisema pulmonar e câncer de boca, de garganta, de pulmão. Um médico que conhece os efeitos e, no entanto, apesar de conhecer, continua fumando. Quantos profissionais de saúde que conhecem os malefícios que o abuso de álcool causa? Hepatologistas, neurologistas, que causa no fígado, no pâncreas, no duodeno, que causa no estômago, no trato gastrointestinal, no esôfago, no trato digestivo, nos intestinos, que causam malefício em toda a aparelhagem gastrointestinal e no cérebro também. E, no entanto, apesar disso, continua abusando excessivamente do álcool.
quanto sabe, portanto, dessas informações, não obstante, isso não os tornam pessoas de consciência. Jung vai dizer que a consciência é o estado de amadurecimento, é uma condição interior. Condição essa que pode o conhecimento ajudar, mas é a identificação do conhecimento com uma outra coisa. Jung vai definir a consciência como aquele momento, portanto a consciência é um momento, é uma condição interior, é aquele momento no qual o ego, descobre os seus conteúdos internos. Quando o ego vai assimilar, quando o ego toma para si, quando o ego desvela, revela, levanta o véu sobre os conteúdos que estão inconscientes. Na psicanálise freudiana, esse acesso é limitado, mas o ser humano o tempo todo está sendo cutucado pelo seu inconsciente. Mas na psicologia de Jung, que se diferencia um pouco do pensamento de Freud, o indivíduo pode ir incorporando ao seu ego, portanto ao seu eu consciente, os fenômenos que estão inconscientes. E quando ele vai incorporando isso, ele vai se tornando um indivíduo de consciência. Diz Jung que nesse momento há uma identificação entre aquilo que ele é para fora e aquilo que ele é interiormente. Nas palavras técnicas de Jung, há uma perfeita identificação entre o ego e o self, o eu interior. O self é aquele elemento interior do indivíduo, do sujeito. É a parte mais profunda do sujeito. O ego assimilaria os conteúdos do inconsciente. E aí, ele é aquilo que ele aparenta. E ele aparenta aquilo que ele é. Ele, de tal forma, se torna consciente que ele faz aquilo que pode e realiza aquilo que ele deve. Ele faz o que pode quando deve e pratica o que deve quando pode. Porque às vezes a gente faz aquilo que a gente pode, mas em um momento que a gente não deve. Ou a gente pratica aquilo que a gente deve no momento que a gente não pode. E aí ficamos com sentimentos de culpa, com consciência de culpa, que é o que Joana de Ângeles coloca na nossa mensagem aqui. A mensagem Aquisição de Consciência, do livro Momentos de Consciência, do espírito Joana de Ângeles, ela vai dizer que a consciência, na colocação junguiana, é esse momento onde o indivíduo faz o que pode quando deve e pratica o que deve quando pode. Perfeita identificação do poder com o dever. Porque tem coisas que eu posso, mas eu não devo. E tem coisas que eu devo fazer, mas em determinado momento eu não posso. Eu tenho que esperar um momento que eu posso para fazer aquilo que eu devo. E eu evitar fazer aquilo que eu não devo, mesmo que eu possa. Essa sincronização é que faz o indivíduo ser consciente. E é impressionante essa colocação de Jung, que ele colocou, que ele estruturou essa teoria da consciência em década de 60. Final da década de 50 e início da década de 60, um pouco antes dele morrer, que ele elaborou essa tese da consciência. É impressionante essas formulações. Por quê? Porque na obra kardeciana, Allan Kardec vai, quando investiga o mundo espiritual, receber que a consciência é uma espécie de sentimento íntimo que o sujeito tem. Em outras passagens, os espíritos falam da voz da consciência, quando o sujeito está entre as suas tendências inferiores, o seu primarismo, o seu lado instintivo, o seu lado inferior. E de repente, antes de errar, antes de cometer um deslize, muitas vezes vem um pensamento íntimo, alguma coisa dizendo, isso está errado. E os espíritos dizem, é a voz da consciência. E dizem mais, os espíritos chegam a dizer que às vezes o anjo de guarda, quando chega e intui o sujeito, que o sujeito ouve quase como se fosse uma voz dentro dele, para aquilo que ele deve fazer, e às vezes ele não dá a noção, e mais tarde ele se dá conta que aquilo era o certo mesmo. Ou ele faz e depois se dá conta realmente aquilo que é o certo. Essa voz dentro dele, que os espíritos bons, o anjo da guarda, sopram, é uma intuição deles, mas é uma intuição deles que eles sopram em nossa consciência. Somente a gente recebe essa intuição porque essa intuição vai e reverbera batendo na consciência, fazendo ressonância no nosso mundo interior, na nossa consciência. Então, os espíritos colocam que a consciência é uma espécie de código de ética, a lei de Deus dentro de nós. Mas não é o código de ética das religiões tradicionais, não é uma espécie de índice, de lista do que você deve fazer, do que você deve comer, do que você não deve comer, de como você deve se comportar. Não é esse moralismo de lista, esse moralismo das religiões tradicionais.
A consciência é um conceito ético interior. É um pensamento íntimo, como dizem os espíritos. E Allan Kardec, então, se interessa por isso, porque se a consciência é um código de ética, se a consciência é uma espécie de lei divina dentro da gente, isso significa dizer não apenas que a gente carrega Deus dentro de nós, através da consciência, mas a gente carrega um evangelho. Daí quando eu leio o evangelho e eu me emociono com o evangelho porque eu carrego o evangelho dentro de mim. Então quando eu acesso aqueles conteúdos, aquilo reverbera em mim porque eu tenho em mim o evangelho. Então quando eu acesso aquilo, eu estou acessando aquilo dentro de mim. As lições espirituais me emocionam porque eu carrego elas dentro de mim. Há um evangelho que eu carrego dentro, daí quando eu leio fora, aquilo faz ressonância, aquilo sincroniza com aquilo que eu trago dentro. Kardec então pergunta, já que nós trazemos a lei de Deus dentro de nós, qual a razão dos missionários? Qual a razão das religiões? Qual a razão dos livros sagrados? E os espíritos dão uma resposta maravilhosa. É porque os homens esquecem a lei de Deus dentro deles. Esquecem. Essa resposta me intrigou. Porque não se trata, a princípio parece um esquecimento da memória, mas não é um esquecimento da memória. Os espíritos estão utilizando palavras para a gente ter uma ideia do que é. Mas não é ao pé da letra, porque eles não têm palavras adequadas, menos ainda na época de Kardec, para informar isso. Então que palavras são essas? Ele esquece. Que esquecimento é esse? Não é esquecimento de você ter uma amnésia, de você ter um Alzheimer, de você esquecer tal questão do Livro dos Espíritos ou tal versículo da Bíblia. Não é isso. O esquecimento é emocional. Não é o esquecer na memória. Eu posso ter de cor, e eu pessoalmente tenho, alguns textos do Evangelho de cor. Mas isso não é suficiente. Isso não é suficiente porque eu posso ter de cor na memória, mas no dia a dia, se eu vacilar, emocionalmente eu esqueço tudo aquilo. Eu posso até não esquecer na memória, mas eu esqueço no meu dia a dia. Daí a necessidade de vez em quando ler, refletir, fazer reflexões, fazer meditação, fazer evangelho no lar em casa, né? Se é espírita, se é católico, a Bíblia, um livro da Igreja Católica, se é protestante também, a Bíblia, abre a Bíblia, lê a Bíblia em família, discute a Bíblia em família, ou discute, se é o espírita, discute o evangelho. Por quê? Por que isso? Se a gente às vezes já sabe alguns trechos de cor. Porque o importante não é saber de cor. A questão é eu trazer aquele texto para a consciência. Ou melhor dizendo, eu usar aquele texto para eu acessar a minha consciência. Aquele texto me ajuda eu acessar a parte mais nobre que existe dentro de mim, o self de Jung. O self de Jung é a consciência. Acessar o eu superior que está dentro de mim. Deus que está dentro de mim. O reino de Deus está dentro de vós, disse Jesus. Então eu leio o evangelho, não é para eu decorar. Tudo bem se eu decorar. Posso até decorar, porque aquilo me impactou, mas não é suficiente. Eu posso decorar, mas deixa eu passar um mês sem ler nada. Não, eu já sei de cor, não preciso mais ler, não preciso mais abrir as páginas para refletir. Tem páginas que eu abro e já sei de cor. Mas ao ler eu estou refletindo sobre elas, eu estou refletindo emocionalmente sobre elas, estou colocando de volta a minha reflexão. É isso que os espíritos chamam de os homens frequentemente esquecem a lei de Deus. É necessário que os missionários venham para dar o exemplo, para lembrar, e os livros sagrados também. Olha só, então o esquecimento emocional, é um esquecimento do dia a dia. Eu posso saber de cor, repito, mas se eu deixar de ler, com o dia a dia eu vou me perturbando, eu vou me estressando, daqui a pouco no trânsito eu estou batendo, eu estou entrando na agressividade dos outros. Então é isso, o esquecimento é interior. Mas quando eu leio essa pergunta, vem uma outra questão, que é uma questão fundamental para a nossa palestra, para aquilo que a gente está examinando aqui, para o nosso tema, que é o seguinte: por que algumas pessoas esquecem mais e outras esquecem menos? Porque algumas pessoas esquecem frequentemente, passam um tempão esquecendo a lei de Deus, e outras parece que não esquecem nunca. Parece que trazem aquilo mais arraigado. Por que essas diferenças? Por que essas diferenças? Outras perguntas que eu posso aqui dizer: por que as pessoas são tão diferentes?
Porque há pessoas que parecem já ter tanta consciência, estar acessando tanto essa lei de Deus dentro delas, e outras não. Parecem estar anestesiadas dessa lei de Deus. Porque a gente tem uma pessoa tão consciente, tão lúcida como um Gandhi, como a Madre Teresa de Calcutá, e temos pessoas tão primitivas, tão primárias, que desencadeiam o horror, que fomentam a guerra, a destruição das vidas, as chacinas de toda sorte. Por que tanta diferença? Por que tanta diferença? Jung, nas suas obras, quando fala sobre a consciência, vai dizer que esse processo de tomar conhecimento dos conteúdos inconscientes que o ego faz, que ele chama de consciência, é um processo maturacional, é um desenvolvimento. É um desenvolvimento da personalidade, que não é algo assim pontual, não é um remédio que se toma, é um processo de maturação, é um amadurecimento do indivíduo que vai se tornando cada vez mais consciente. E ele chama esse processo de amadurecimento de individuação. A palavra individuação está presente em algumas teorias psicológicas, especialmente em alguns textos de Platão e de neoplatônicos. Individuação tem a ver com tornar-se singular no coletivo. Individuação tem a ver com o indivíduo se tornar inteiro, se tornar integrado consigo mesmo, individuado, né? A individuação tem a ver com isso. Tornar-se, como diz Nietzsche, torna-te aquilo que tu és. Né? A individuação, diz Jung, é tornar-se aquilo que se é, internamente. A árvore já existe dentro da semente. A semente carrega dentro dela a árvore. Quando a gente coloca a semente na terra e germina, a semente só torna-se aquilo que ela já é. Está na natureza da semente ela se tornar árvore. É a natureza dela. Da mesma forma, a gente tem uma semente na nossa natureza, que a gente vai se tornar aquilo que a gente já é, de maneira em semente, em semente. Esse é o processo de individuação, nas palavras junguiana. Esse é o processo de amadurecimento. Ken Wilber, ou Ken Wilber, como se queira, o grande teórico da consciência, considerado por muitos o Albert Einstein da consciência. Esse homem extraordinário, esse homem que tanto contribui com as filosofias e também com as práticas psicológicas. Esse homem que tanto integra saberes, esse homem tão respeitadíssimo, que embora não tivesse uma grande carreira na academia, porque se embananou com graduação, não chegou nem a se formar, lançou uma obra sobre teorias sociais, etc. E mais tarde vai examinar a consciência. E vai aglutinar com a erudição que ele tinha, ele aglutinou uma bagagem impressionante de conteúdos os mais diversos para formular a sua teoria da consciência, que, em a nossa forma de entender, é uma espécie de complementação à tese da individuação de Carl Gustav Jung. Ken Wilber vai dizer que a consciência não é um local. Não está em uma situação localizada no cérebro, no coração, em nenhum local do ser humano. Não é algo localizado, é uma experiência. Experiência não localizada. Mais do que isso, a consciência é um espectro. E aí ele utiliza a metáfora do espectro da luz. Quando a gente vê uma luz, os nossos olhos só captam parte do espectro. Mas a luz é mais do que aquilo. Porque a luz, por exemplo, contempla o infravermelho, o ultravioleta, que são, por exemplo, dimensões desse espectro da luz que os olhos humanos não conseguem captar. Outros aparelhos conseguem. Então a luz, o raio da luz, primeiro que não é algo localizado, é um facho. Não é uma matéria, não é alguma coisa sólida. É um facho, é um feixe de luz, né? É constituído de fótons. E o facho de luz tem camadas, é um espectro mais variado. São camadas as mais variadas. Algumas camadas da nossa consciência, isso é, os nossos olhos não conseguem abarcar. Diz Ken Wilber que a consciência é uma espécie de espectro. E a obra dele prima, a obra referência, a obra mais famosa é chamada O Espectro da Consciência, onde ele vai definir, vai estudar a consciência. O próprio Wilber vai dizer que quando ele estava nesse trabalho, quando ele estava produzindo esse trabalho, uma das coisas que mais inquietaram a ele é quando ele lia Freud e ele lia Buda. Ao ler esses dois autores, a sensação que passava é que
ou Freud estava certo, ou Buda estava certo. Nas palavras dele, ele vai dizer: Freud, na sua obra, convida a gente a fortalecer o ego. É necessário fortalecer o ego. Buda, na sua tradição e nas suas obras, sugere o oposto. É necessário enfraquecer o ego e até, em algumas tradições budistas, matar o ego, aniquilar o ego. Wilber vai dizer: são dois gênios da humanidade. Eu não aceito que um esteja errado e outro esteja certo. Não dá para entender que ou Freud está certo e Buda está errado, ou Buda está certo e Freud está errado. E ao examinar essa tese e mais tarde desenvolver a teoria do espectro da consciência, ele solucionou a questão. Ele vai dizer que os dois estão certos. Os dois estão certos. Porque tem aspectos da verdade. Por quê? Porque Freud está certo que é necessário fortalecer o ego para determinada faixa do espectro da consciência. Para determinados aspectos da consciência, é necessário fortalecer o ego. E para outros aspectos da consciência, Buda está certo, é necessário enfraquecer o ego para dar espaço a algo maior. Mas para determinados aspectos e contextos, é necessário fortalecer o ego para ter autoestima, etc. Para depois abrir mão do ego para algo maior do que o ego. Os dois estão certos, só que os dois estão falando de faixas diferentes do espectro da consciência. Em outras palavras, Wilber conseguiu, com a sua teoria engenhosa e intelectual, solucionar as brigas das escolas psicológicas. Porque ele vai dizer que todas as terapias e todas as escolas psicológicas estão certas em certos aspectos. Porque cada teoria psicológica, cada escola psicológica vai trabalhar e vai ser útil, vai colaborar com uma faixa desse espectro da consciência. O que significa dizer que o behaviorismo está certo em certos aspectos e vai ser necessário e útil para determinada faixa do espectro da consciência. Mas já há outras pessoas que não precisam do behaviorismo, mas precisam, por exemplo, da psicanálise, que também está certa para determinada faixa do espectro da consciência. Outros vão precisar da psicologia de Jung, que também está certo para determinada faixa. Outros precisam da teoria cognitivo-comportamental, que também está certa para outra faixa do espectro da consciência. Cada terapia, cada teoria psicológica vai alcançar, vai ajudar, vai explorar, vai contribuir com determinada faixa do espectro da consciência. Mas Wilber diz mais. Diz que a consciência, como esse espectro, tem uma dinâmica de crescimento, uma dinâmica evolutiva, que o sujeito pode ficar fixo em faixas diferentes desse espectro. E a proposta, que é de Jung e que agora Wilber desenvolve, é abarcar todo o espectro. Examinando a dinâmica evolutiva do espectro da consciência, Ken Wilber vai dizer que há 3 estágios fundamentais, dentro dos quais ele elabora um monte de itens, um monte de subtópicos, um monte de aspectos, mas 3 estágios maiores. O estágio pré-pessoal, o estágio pessoal e o estágio transpessoal. Wilber é um dos pais da psicologia transpessoal. Mais tarde, por causa que a psicologia transpessoal caiu em certo descrédito mundial, ele próprio, Wilber, vai se contrapor à psicologia transpessoal e mais tarde vai se desvincular ao movimento transpessoal para fundar uma outra teoria chamada psicologia integral, que é fundada por ele. Mas a verdade é que a proposta de Wilber é que no estágio pré-pessoal, o sujeito ainda é mais instintivo, é mais primário, é mais sensorial, ele é mais físico, fisiológico, ele atende mais os sentidos mais básicos. Depois, vai dizer Jung que é aí que estão os arquétipos de Jung. Wilber, né? Wilber vai dizer que é aí que estão os arquétipos de Jung, as heranças ancestrais, arquetípicas, do inconsciente coletivo. Mas vai dizer também, Wilber, que aí estão as manifestações mais basais do ser humano. Mais tarde, diz Wilber, o sujeito passa para o estágio
pessoal. É o momento da razão, da racionalidade, da noção de si mesmo, da noção de identidade, do ego, da ideia de eu sou importante e naturalmente eu sou mais importante do que todo mundo, porque é raciocínio, né? É celebração. E mais tarde o estágio transpessoal, quando ele vai além de si, transcende. E transcender aqui não é só transcender espiritualmente, não. Ele transcende espiritualmente, sim, mas ele transcende internamente, ele se torna mais, ele vai além dos seus limites. Né? Ele se torna emocionalmente maior. Né? Eu sempre, quando alguém tem alguma dúvida sobre o que é transcender, eu uso um exemplo bem humano, para a gente ter uma ideia do que é transcender. Quando alguém está apaixonado por outra pessoa, afetivamente, amorosamente, ele transcende. Por quê? O indivíduo que está apaixonado, ele não cabe mais só nele. Ele está tão apaixonado que ele vai além de si, da sua emoção, ele pensa na pessoa amada, ele quer ver a pessoa amada, ele tá transcendendo. Então, transcender é ir além dos seus limites emocionais. O estágio transpessoal é aquele que vai além, que não apenas é espiritual, mas é também transpessoal, mas é também paranormal e é sobretudo, como diz Joana de Ângeles em uma das obras fantásticas dela, Encontro com a Paz e a Saúde, é sobretudo o estágio de saúde emocional. Portanto, não é mais a razão só, mas é os sentimentos. Ele tem sentimentos, ele tem um sentido para viver. Não basta só raciocinar, não basta só atender os instintos, atender as necessidades básicas, mas é necessário atender também a fome de psiquismo. Ele tem fome de cultura, ele tem fome de emoção, ele tem necessidades emocionais e sentimentais. Ele tem um mundo emocional que precisa ser atendido. É impressionante isso, porque na obra espírita, Allan Kardec vai falar: há uma predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual do homem. No homem há duas naturezas: a natureza animal, pré-pessoal, a natureza espiritual, transpessoal. Cabe ao homem, estágio pessoal, desenvolver a sua natureza espiritual, transpessoal, para se afastar das suas vivências animais, da sua natureza animal, como diz Allan Kardec, estágios pré-pessoais. Cabe ao homem desenvolver a sua natureza espiritual para enfraquecer a sua natureza animal, porque quanto mais ele se espiritualiza, mais a sua natureza animal enfraquece. E quanto mais ele se fixa na sua natureza animal, mais ele se afasta da sua dimensão espiritual. Kardec disse isso mais de 100 anos antes de Ken Wilber. Mas não apenas isso, em uma mensagem notável no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Lei de Amor, mensagem de Lázaro. Lázaro escreve: no princípio, o espírito tem instinto pré-pessoal, antes da configuração, da construção do ego. No princípio, o espírito tem instinto. Mais avançado e corrompido, possui sensações. Mais instruído e purificado, possui sentimentos de estágio pessoal, estágio racional, purificado, instruído. E no ponto mais alto do sentimento, diz Lázaro, ele alcança o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas esse sol interior que condensa as esperanças e expectativas da humanidade. Diz ainda Lázaro, estágio transpessoal, transcende. E continua: quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os mártires, emocionados de alegria, desceram a arena para morrerem, para serem sacrificados. O Espiritismo, antes de Ken Wilber, antes de Carl Gustav Jung e antes dos teóricos da consciência das psicologias atuais, vai examinar a consciência. O Espiritismo fala da voz da consciência de Carl Gustav Jung, a individuação, o eu interior, a condição interior. Fala sobre esse processo de a consciência ser uma espécie de pensamento íntimo. No item 88, há uma pergunta curiosa de Allan Kardec, quando ele pergunta: os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? E as vozes respondem: aos vossos olhos não. Aos vossos olhos não. Ele não tem uma forma determinada, limitada e constante. Aos olhos, porque aos olhos dos médiuns os espíritos irradiam, eles não têm uma forma específica, eles se apresentam de maneira assim fugidia. Aos nossos olhos, continuam ele, aos nossos olhos sim, os espíritos têm
uma forma determinada, limitada e constante. E aí continua, o Espírito é, se o quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha. Para um pouco aí, parêntese. Um clarão, uma chama ou uma centelha. Um espectro. Um espectro. O Espírito é um espectro de luz. Questão 88, letra A. Essa chama ou centelha tem uma cor? Olha a pergunta de Kardec. Os espíritos respondem, para vós ela varia do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos puro. Do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos puro. O espírito é um espectro. Está aí o espectro da consciência de Ken Wilber, que Kardec já havia abordado de uma maneira espiritual e que Ken Wilber mais tarde vai abordar de uma forma psicológica. De alguma forma, confirmando a tese, que é uma profecia de Gabriel Delany. Gabriel Delany vai dizer que, mais ou menos assim, da mesma forma, diz ele, da mesma forma que a astrofísica, ou melhor dizendo, da mesma forma que a física vai precisar de astronomia e precisa da astronomia hoje, disse ele na sua época, da astronomia hoje para conseguir compreender as coisas, a astronomia precisa da física e a física precisa de astronomia, se tornando astrofísica, dizia Gabriel Delany. Vai dizer ele, dia virá, ele disse isso no século XIX, dia virá que a psicologia necessitará do espiritismo para entender de maneira integral o ser humano. O espectro da consciência. A consciência é o self de Carl Gustav Jung, que é, em outras palavras, de maneira mais simples, é o espírito imortal. A consciência é o próprio espírito imortal. Ou, se quiser, de maneira mais precisa, é o atributo do espírito imortal por excelência. É a consciência. É aquilo que caracteriza o ser espiritual e a consciência. Porque a inteligência é o atributo do espírito, o princípio inteligente. E a consciência faz parte dessa inteligência. Ou, se quiser, de uma outra forma, a inteligência faz parte da própria consciência. Kant, Immanuel Kant, dizia na sua época, duas coisas me espantam e me deslumbram no universo. O céu estrelado fora de mim e uma lei moral dentro de mim. Não sabia Kant que Allan Kardec escreveria algo que deixaria Kant emocionado. Porque Allan Kardec vai demonstrar para Kant, mais de um século depois, que o céu estrelado fora de mim e uma lei moral dentro de mim é uma coisa só. Dizem os espíritos de Allan Kardec que a lei de Deus está dentro da criatura. Portanto, aquilo que acontece fora também acontece dentro. E as leis de Deus são materiais e morais. Daí as leis de Deus funcionam dentro da gente de maneira material e de maneira moral. Se eu como demais, eu passo mal. É material, mas é também moral. A lei de Deus está dentro de mim, acionando e manifestando o tempo todo. Portanto, tudo isso eu carrego na consciência. O que regula o universo fora, o céu estrelado fora de mim, são os mesmos mecanismos que regulam a minha vida dentro de mim. E os espíritos, diz Allan Kardec, o sábio estuda as leis da matéria, mas o homem de bem estuda as leis morais que regulam a vida da alma, a vida do psiquismo, e as pratica. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda as leis morais, as leis da alma e as pratica. A consciência, portanto, posso dizer isso sem medo de errar, a consciência é transcendente, transcende e ao mesmo tempo é imanente, está dentro. Portanto, a consciência é um processo em que, à medida que a gente vai acessando ela, se você quiser usar assim, porque o termo é o mesmo, olha, acessar a consciência, você pode ver dessa forma, à medida que eu evoluo, eu estou acessando as leis de Deus dentro de mim, eu estou acessando a consciência, ou se quiser de outra forma, à medida que eu evoluo, eu vou desenvolvendo a consciência, eu vou ampliando a consciência. Qualquer um dos termos que você quiser, ou você vai aumentando a consciência que está em semente dentro de você, e essa consciência vai tomando conta de você, ou essa consciência já existe ali,
e me cabe acessá-la, acessar cada vez mais, entrar nela cada vez mais. De uma ou de outra forma, estamos falando de uma mesma coisa, de um mesmo processo. Portanto, é algo que eu transcendo e ao mesmo tempo eu me interiorizo. Transcendente e imanente. À medida que eu me interiorizo, eu transcendo. E à medida que eu transcendo na direção da consciência, eu me interiorizo mais. Por quê? Porque a consciência é algo que reflete a lei, é como se fosse um espelho, diz Emmanuel, né? A mente é o espelho da vida em toda parte. Então eu reflito. Eu reflito o quê? A vida com V maiúsculo. O quê? A lei de Deus. Eu tenho um espelho que reflito a lei de Deus. Então quando eu transcendo, eu acesso mais esse espelho. E ao mesmo tempo, ao acessar mais esse espelho, eu estou acessando cada vez mais o espelho que está dentro. À medida que eu vou para fora, eu mergulho mais para dentro. E à medida que eu me interiorizo, que eu mergulho no meu mundo interior, eu mais transcendo para fora na direção do mundo espiritual, na direção das minhas realidades transcendentes. Daí, meus amigos, quando você vê na literatura mediúnica a ideia de que o sujeito se equivoca e ao reencarnar traz consigo a consciência de culpa é esse pensamento ou esse sentimento íntimo que faz parte aí do ser. Em um dos itens da Lei de Liberdade, que Allan Kardec examina, os espíritos perguntam sobre a questão da liberdade de consciência e de crença. E os espíritos respondem que a liberdade de consciência a consciência é um pensamento íntimo. Olha só, a consciência é um pensamento íntimo. Então tem a ver com uma noção íntima que eu trago. Um pensamento íntimo. E por isso a liberdade de consciência é uma lei, dizem os espíritos Allan Kardec. Por isso que eu estou dizendo que na obra espírita a consciência é apresentada como um pensamento ou um sentimento íntimo. Portanto, é a centelha divina. É a marca que eu trago do Criador. Se eu sou divino é porque eu tenho uma natureza igual a de Deus. Não igual no sentido de idêntica. Mas eu trago algo de divino em mim. Daí a literatura mediúnica, quando fala sobre as consciências de culpa, está falando de um processo em que o indivíduo traz intimamente, dentro dele, e que na reencarnação, quando ele reencarna, aquela consciência de culpa fica mais inconsciente. Quantas vezes o sujeito faz o mal, se equivoca, prejudica alguém, danifica outrem, e volta com fobia, volta com medo, volta com depressão, com transtorno de ansiedade, que às vezes, geralmente, tem no inconsciente a consciência de culpa de atos praticados em existências passadas. Eu me lembro de um caso especificamente de terapia, em que o sujeito fez uma regressão espontânea, ele tinha fobia social. E o terapeuta colocou ele para relaxar e nem precisou fazer regressão. Ele mesmo fez uma regressão espontânea e voltou a uma vida passada. Ele tinha tanta fobia social que ele não saía quase que em público. Para ir para o consultório do terapeuta era muito difícil. E tinha muita dificuldade com muita gente. E ao recuar em vida passada, ele se viu na condição de um político, de um administrador, que prejudicou o povo, que explorou as pessoas, que se apropriou dos bens da coletividade, relegando as pessoas à miséria, ao sofrimento de toda sorte. E ao desencarnar, porque a justiça humana não pegou ele, porque o judiciário da terra não conseguiu condená-lo, ele passou em silêncio, passou escondido da justiça humana, mas a justiça divina que ele carregava dentro dele, ele não esqueceu. E quando chegou no mundo espiritual, porque quando a gente chega no mundo espiritual, não vai ter um juiz, não vai ter alguém condenando, dizendo você fez o mal, não vai ter alguém apontando minha falha, não vai ter alguém me criticando, com um martelinho dizendo condenado. Não, esse tribunal é dentro de mim. Ao sair da matéria, ao se desnudar, se despir da roupa de carne, o espírito se vê como no espelho. E aí há um julgamento que ele próprio estabelece com ele. O tribunal é da consciência. É esse julgamento da consciência. Então, e aí ele estabelece. E aí esse sujeito, em regressão, viu os atos que ele praticou. Viu a exploração do povo como político, como administrador. Passou
sem ser despercebido pela justiça humana, mas ele não esqueceu. Ao chegar no mundo espiritual, ele se deu conta. A consciência de culpa foi tão forte, mas foi tão forte, que ao reencarnar, a culpa que ele tinha do mal, dos danos que ele havia gerado na sociedade, era de tal forma que ele tinha medo do público. E quando tinha muita gente, ele entrava em pânico. Por quê? Porque como ele não foi justiçado pela justiça daquela época, ele trazia dentro dele o medo de ser pego, de ser desmascarado. O medo de alguém encontrá-lo, de alguém detectar ele, de alguém desmascarar ele ali escondido. Herança da consciência de culpa de outra encarnação. Então, só a doutrina espírita para explicar essas realidades. Só a doutrina espírita para nos dizer dessas belezas. Só a doutrina espírita para dizer desses casos, por exemplo, do indivíduo estar alterado no mundo espiritual, deformado, não é o que aconteceu com o corpo dele. Quando a gente vê os relatos dos suicidas, o suicida dá um tiro na cabeça e fica com aquela região, e às vezes, cada caso é um caso, mas às vezes ele reencarna com aquela região no cérebro ali, compatível com a área que ele danificou pelo tiro, ou por ter caído de um local alto, por ter sido despedaçado, a área compatível que ele danificou, não é porque ele fez algo no corpo, não é porque aquilo que ocorreu no corpo, não é isso. O que acontece é que ao danificar o corpo, ele desencarna e é o complexo de culpa que fica nele, que deixa a área do perispírito, a área da sua sede energética, da sua realidade psíquica energética espiritual, deformada por causa da culpa. É a culpa que deixa essa área deformada. E essa culpa que vai plasmar futuramente um futuro corpo defeituoso, limitado, corpo esse com limitações de saúde, com limitações de condição física que ele não deu valor ao corpo saudável em outra encarnação. É o próprio complexo de culpa que ele carrega. Então, amigos, a consciência é isso. E é isso que Joana vai dizer. A aquisição da consciência é o despertar. É o despertar do conhecimento para a vivência, o exercício. E à medida que eu exercito o bem, eu vou despertando, eu vou amadurecendo mais, eu vou me aprimorando mais, eu vou ampliando as minhas possibilidades. Há um livro de Chico Xavier, só para concluir, um livro de entrevistas de Chico Xavier, chamado A Terra e o Semeador, se não me falha a memória. Nesse livro, pergunta-se a Chico Xavier sobre os desequilíbrios emocionais e mentais. Olha que essa entrevista tem muitos anos, lá década de, sei lá, de 60, ou até antes de 50. E Chico Xavier responde dizendo mais ou menos assim, que os espíritos têm dito a ele, são unânimes, que a quantidade de desequilíbrios mentais que vai aumentar nos próximos anos, olha Chico já prevendo, e que a gente tem visto isso, desequilíbrios mentais. E não estou falando só de esquizofrenia e de psicose, depressão, transtorno de ansiedade. Diz Chico Xavier que basicamente, de maneira simples, embora o problema seja complexo, tem a ver com o progresso da ciência e da tecnologia. Esse progresso maravilhoso da ciência e da tecnologia que não foi acompanhado pelos nossos sentimentos. A gente não progrediu em termos dos sentimentos, em termos de educação emocional. Porque evangelho é educação emocional. A gente tem uma sociedade muito esclarecida, mas pouco evangelizada. Aliás, quem disse isso foi Humberto de Campos, no prefácio de Boa Nova, psicografado por Chico Xavier. Ele vai dizer, os espíritos esclarecidos, e a sociedade é uma sociedade quase sempre de pessoas muito esclarecidas. Mas há os espíritos evangelizados. Eu na Terra fui esclarecido, mas hoje no mundo espiritual eu me esforço para ser evangelizado. Porque como diz Emmanuel, a instrução informa, a educação forma, mas a evangelização transforma. É muito diferente. E naturalmente que, diz Chico Xavier, o atraso dos nossos sentimentos, em detrimento da evolução tecnológica, a gente evoluiu tecnológica, olha o que Chico Xavier vai dizer, a gente evoluiu pela tecnologia, a gente evoluiu pela ciência, mas emocionalmente, pelos sentimentos, a gente ficou aí atrasado. E aí Chico vai dizer, a evolução tecnológica, a evolução intelectual, a evolução do engenho humano possibilitou
que a gente tivesse mais tempo de ficar com a gente mesmo. Olha, parece que Chico Xavier está escrevendo agora, em momento de pandemia viral, de Covid-19 e assim por diante. Porque ele vai dizer, a tecnologia possibilitou a gente ter mais tempo de ficar com a gente mesmo. Mais tempo com a gente. Mas por falta de crescimento sentimental, por falta de evolução dos sentimentos, ao ficar com mais tempo com a gente mesmo, a gente foi obrigado a se suportar. E não dando conta de suportar, por não ter valores de se suportar, por não ter valores de dar conta de si mesmo, por não ter valores de viver consigo, a gente experimenta uma solidão maior, estar mais só consigo, por causa da tecnologia, porque a tecnologia dá conta de muita coisa que no passado era muito difícil de fazer, era trabalho braçal, era trabalho material, e agora a gente teria, em tese teria, mais tempo para a gente mesmo. Isso possibilita o avanço tecnológico, o avanço intelectual, mas do ponto de vista do sentimento, por a gente estar atrasado, a gente não tem condição de ficar só com a gente mesmo. Dar conta da gente mesmo. E aí, Chico Xavier vai dizer, viver consigo mesmo, nesse atraso sentimental e evolução tecnológica, é muito difícil. E aí ocasiona com que as nossas posses, as nossas paixões mais primitivas, os nossos sentimentos mais inferiores, as nossas manifestações mais baixas predominem. De tal modo que viver mais consigo nessa condição geraria com que as nossas paixões ainda mal controladas, por falta de conquistas do sentimento, conquistas morais, por falta de controle sobre si mesmo, o que é que acontece? Com essa possibilidade de conviver mais consigo mesmo, de Chico, desencadearia em nós, nas nossas relações mais próximas, relações possessivas, um afeto possessivo em relação aos outros, e desequilíbrios na hora das posses, na hora de ter, de acumular, de concentrar. E isso desencadearia nas relações um ciúme doentio, relações de controle, tentativa de controlar as coisas e tudo. O que é que a gente está vendo hoje nas redes sociais e em tudo? Essa loucura, essa obsessão por controlar tudo, pelo controle. Olha o que Chico estava dizendo naquela época. E esse desequilíbrio afetivo vai nos empurrando a desequilíbrios mentais muito sérios, a transtornos psíquicos muito sérios. Eu acrescentaria a essa frase, essa colocação de Chico, o seguinte: os espíritos que estão passando por transtornos psíquicos, todos, baseado nisso que Chico falou, não são espíritos ignorantes, não são espíritos infantis. Porque os espíritos infantis que se equivocam, que erram, eles voltam e têm outras chances, porque eles equivocaram-se por ignorância. Mas eles não voltam nessas expiações. Os espíritos que voltam nessas expiações, os espíritos que estamos aí vivendo depressão, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade, desequilíbrios emocionais, são espíritos esclarecidos. São espíritos que já tinham discernimento, que já tinham esclarecimento, que já tinham, portanto, esse discernimento das coisas e se equivocaram sabendo que estavam fazendo errado. Que se equivocaram fazendo mal, se equivocando, sabendo que estavam cometendo, praticando, optando pelo mal. Os nossos erros atuais são erros que a gente faz se dando conta. Não são erros que a gente não sabia, que a gente não teve consciência, que a gente não tinha intenção. Até há alguns erros que a gente faz, que a gente não tem intenção de fazer e acaba, de repente, cometendo algum engano. Mas, via de regra, a maioria de nós, e na maioria das ocasiões, nós cometemos o erro sabendo que estamos errando, tendo a noção. E por isso, eu costumo dizer que o erro é uma ótima experiência que nos humaniza. O erro nos humaniza, né? O equívoco nos torna mais humanos. Eu não tenho dúvida que o erro nos torna mais humanos, porque faz a gente também compreender o outro, entender como é que o outro é, entender o lado do outro, entender que o outro erra também, ser mais tolerante, ser mais compreensivo. O erro nos humaniza. E o erro também é uma experiência importante que faz a pessoa aprender também e aprender para não ir mais para aquele caminho. Mas se o erro nos humaniza, o que nos espiritualiza é consertar o erro. Daí, na fase atual, em que todos nós sabemos algumas coisas, que todos nós temos o discernimento, genericamente falando, do que é certo e do que é errado,
nós temos, portanto, aí o discernimento intelectual. Falta-nos desenvolver mais a consciência. Adquirir a consciência. E a consciência é o intelecto, é o discernimento, agora conectado com os sentimentos, com a emoção. É isso que é desenvolver a consciência. O despertar da consciência é esse despertar da noção de que eu sei e que eu posso colocar em prática aquilo que eu sei e viver de acordo com aquilo que eu sei. Nunca vai ser talvez idêntico, ou na maioria dos casos nunca é idêntico, mas é um esforço contínuo para tornar idêntico. Mesmo que não seja idêntico a priori. Alguns conseguem de maneira integral modelos e exemplos na Terra daquilo que sabe, vivendo aquilo que sabe na prática. Mas o esforço de ser cada vez melhor, como diz Kardec, o esforço de colocar em prática aquilo que sabe, isso é que caracteriza, nas palavras da benfeitora Joana de Ângeles, o adquirir consciência, a aquisição da consciência. Por isso, meus amigos, nesses dias de tanta aceleração, de tanta inquietação, busca primeiro o que é essencial, como disse Jesus, o reino de Deus e a sua justiça, porque tudo mais vos será acrescentado. Muito obrigado, muita paz.